Vamos à análise das questões recebidas. 1. A questão solicitada envolve o uso do verbo haver no sentido de existir, sendo, neste caso, impessoal, devendo permanecer no singular, mas cuidado. A questão traz uma armadilha. Analisando as alternativas. A. Não haveriam garantias errado. O verbo haver no sentido de existir é impessoal, ou seja, não vai para o plural garantia. O correto seria não haveria S. B. Não haviam de existir garantias. Alternativa correta. Atenção! A armadilha na alternativa. O verbo haver no sentido de existir não deve ser flexionado no plural, mas quando nós temos o verbo haver empregado como auxiliar, nós temos duas opções. 1. Verbo haver auxiliar de outro verbo haver empregado no sentido de existir, neste caso ambos ficam no singular. 2. Verbo haver auxiliar acompanhando o verbo existir. Neste caso, o verbo haver auxiliar varia normalmente. O correto é, portanto, não haviam de existir garantias. C. Não hão de haver garantias errado. Mesmo no futuro, o verbo haver no sentido de existir deve permanecer no singular. O correto seria não há de haver garantias. D. Não há de existir garantias errado. O verbo haver está acompanhando o verbo existir, é auxiliar do verbo existir. Neste caso, deve variar normalmente. O correto seria não hão de existir garantias. E, não poderiam haver garantias errado. O verbo haver está no sentido de existir, o verbo auxiliar poderia deve permanecer no singular. O correto seria não poderia haver garantias. Resposta correta para a questão na alternativa D. Não há de existir garantias. Próxima questão. A palavra mais geralmente funciona como advérbio de intensidade, qualificando adjetivos, advérbios ou verbos. No entanto, para que ela tenha papel adjetivo, ela precisa caracterizar um substantivo diretamente, o que é raro, mas pode ocorrer em contextos específicos. Analisando as opções. A. Ponto reduz ainda mais. Aqui, mais intensifica o verbo reduza, funcionando como advérbio. B. Ponto salários mais semelhantes. Mais intensifica o adjetivo semelhantes, funcionando como advérbio. C. Ponto permanecem no mercado por mais tempo. Mais intensifica o substantivo tempo. Palavras que se referem a substantivos são adjetivos. Esta é a alternativa que satisfaz a solicitação da banca. D. Ponto trabalhadores mais velhos. Mais intensifica o adjetivo velhos, funcionando como advérbio. Atenção! Na alternativa C, a resposta correta, mais está ligado a tempo, um substantivo, portanto é adjetivo. Alguém poderia equivocadamente alegar que mantém valor adverbial, mas a afirmação não é pertinente. Recomendação importante. Ao conferir gabaritos, verificar sempre o tipo da prova. A prova postada é o B.